Então, o primeiro jogo que vai abordar, né, dentro dessa abordagem educacional para os problemas de consciência, é o autoconsciência, que é o foco aqui é trabalhar com pessoas que apresentam o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, tá? É para isso que esse jogo foi feito. Só para vocês entenderem um pouquinho que a gente está cada vez mais alimentando essa linha de jogos para autoconsciência. Hoje a gente vai apresentar o TDAH, depressão e para ansiedade, que é o que a gente tem disponível. Então esse jogo, o AutoTDAH o Autoconsciência para TDAH, ele acompanha um manualzinho explicativo com todas as questões que forem trabalhadas no jogo. Então aqui no manualzinho para vocês, né, caso haja dúvida, ninguém precisa ser um expert em TDAH para conseguir jogar, tá? Público-alvo, pessoal, apesar do jogo ser de tabuleiro, ter aí um apelo à questão do lúdico, eu já utilizei o tabuleiro com adultos e funcionou muito bem. Eles se engajaram na atividade, foi bastante divertido. Se você achar que o seu paciente adulto se sente um pouco infantilizado com o uso do tabuleiro, joguem só com as cartinhas, tá bom? Então, além do manual e do tabuleirinho, acompanham essas cartinhas com os problemas, 2 peõezinhos que são os carrinhos de corrida e um dado, tá? E aí, qual é o objetivo do participante nesse jogo? É dar 3 voltas nesse circuito, respondendo aí a essas questões. Podem ver que o verso das cartinhas com questões é a peça de um carrinho de corrida. Então, o participante, além de dar 3 voltas na pista, ele vai construir carrinhos que tem aqui 4 partes, ele precisa de 4 partes para construir um carrinho, e esse carrinho tem que ser da mesma cor. Então, ele não pode construir um carrinho com pedaços do amarelo, com pedaços do vermelho ou do azul. Então, tem que ser um carrinho inteiro azul, um carrinho inteiro verde, um carrinho inteiro vermelho. Por que isso? Porque nem sempre ele vai ter as peças que ele precisa para finalizar um carrinho e ele vai ter que começar outro, para a gente conseguir ter aí uma dinâmica de jogo, tá bom? Então, o que o participante vai fazer? Para começar, ele vai rolar os dados e aí ele vai andar o número de casas que deu na face do dado. Então, aqui no caso, como ele não passou ou não parou por nenhum símbolo de pit stop, nada acontece. Joga o próximo jogador, porque é um jogo que pode ser jogado individual ou em grupo. O que eu recomendo? Vocês colocarem durante a sessão de explicação sobre o diagnóstico e de entendimento das crenças, né, sobre o diagnóstico, os familiares para jogar junto, tá bom? Caso isso não seja possível ou não seja adequado, é possível jogar individualmente também, não tem problemas. Então, outro jogador joga o mesmo dado e aí ele vai andar o número da face do dado, né? O número de casas que corresponde ao número da face. Aqui no caso foram 5, então ele passou pelo símbolo do pit stop. Isso significa que é a hora dele responder a alguma dessas questões. Então ele vai escolher qual parte do carrinho ele quer. Vamos supor aqui que ele queira essa parte aqui. E aí aqui a pergunta, a cartinha, ela tem aqui elas são divididas em 4 categorias. Uma das categorias é a falando sobre mim. E aqui a pergunta é, qual é o sintoma do TDAH que eu acredito que mais me prejudica? Falando sobre mim, nem sempre tem resposta correta, nem sempre são questões que vocês vão encontrar aqui no manualzinho, tá? Já que é uma questão pessoal. E o que é legal nesse jogo, não só a gente vai trabalhar as questões relacionadas ao diagnóstico, mas também as crenças de cada um sobre o diagnóstico. Além do falando sobre mim, aqui a gente também vai encontrar cartinhas que envolvem verdadeiro ou falso. Então aqui, por exemplo, o TDAH explica e pode, na maioria das vezes, justificar meu mau comportamento? E aí ela responde se ela acha que isso é verdadeiro ou que isso é falso. Claro que a gente pode pedir justificativa para entender melhor o que ela está pensando sobre isso. Então aqui a gente tem falando sobre mim, verdadeiro ou falso, e aí a gente também tem cartinhas que envolvem escolha alternativa correta, que envolve aí, né, questões de múltipla escolha, então são sinais de desatenção, exceto a deixar de prestar atenção em detalhes e cometer erros por descuido em atividades escolares, no trabalho e em outras atividades. B, parece não escutar quando lhe dirigem a palavra. C, esquece o nome de uma palavra mesmo estando na ponta da língua. Ou D, evita ou reluta envolver-se em tarefas que exijam esforço mental constante, como tarefas de casa e deveres escolares. Vocês podem observar aqui que sempre na escolha alternativa correta a resposta é óbvia, a resposta errada. Porque lembrando, ele não tem que saber sobre o assunto, é um jeito divertido
dele aprender sobre o assunto. Então, qualquer tentativa de resposta, mesmo que seja uma resposta errada, claro que eu ofereço a resposta certa, mas ele leva o pedacinho da cartinha, tá bom? Ele leva o pedacinho do carrinho. E aí, a última categoria é responda se puder, que são questões mais abertas sobre o diagnóstico. Então, como eu me sinto quando não consigo realizar alguma tarefa? Também na responda se puder, que são perguntas abertas, algumas perguntas vão ser pessoais e outras vão estar relacionadas ao diagnóstico. Se estiverem relacionadas ao diagnóstico, tem resposta no manual, caso você não saiba como responder, tá? Se forem pessoais, não tem essa resposta no manual. Então, o jogo vai, né, acontecendo, cada momento do jogo, o participante ele vai respondendo sobre uma cartinha, até que ele dê 3 voltas no tabuleiro. Após as 3 voltas, quem construiu mais carrinhos, vence o jogo. Então, aqui só para vocês verem como um carrinho fica construído. Então, aqui está a parte de trás. Aqui está um outro pedacinho. Então, eu vou colocar essa parte aqui, essa parte aqui, e aí a parte da frente do carrinho aqui. Então, é para ficar o carrinho construído nesse formato aqui, tá? E sempre observando que tem que ser da mesma cor, tá bom?